Bom dia, meus caros irmãos, louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade que temos para estudar a palavra do Senhor. Estamos nesse momento em escola bíblica dominical, estudando o livro de Sofonias. O Leandro, nosso irmão, professor da escola dominical, já apresentou uma aula de introdução sobre o livro, sobre o profeta Sofonias. Explicou o momento e as razões por que ele escreveu este livro, esta parte da nossa Bíblia, e das profecias, de como foi a vida dele, no sentido de quem ele era, de onde ele havia trazido todo o conhecimento e, acima de tudo, do seu chamado feito por Deus e a sua atuação no reino de Judá, o reino do sul. Assim nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro de Sofonias. E nós vamos tratar de um assunto neste livro, o julgamento justo. Sofonias, no capítulo 1, e tem um versículo neste capítulo muito interessante que nos chama a atenção, como todo o livro, é claro. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem o consultam. Este é um momento importante, onde Sofonias lembra o afastamento do povo, o afastamento de cada um de Deus, do Senhor. O terrível julgamento de Deus sobre Judá por sua idolatria e negligência com ele. A rápida aproximação da aplicação da sentença e a impossibilidade de fuga. E o dia do Senhor. Este é o nosso assunto. Nós vamos ler então no livro de Sofonias, no capítulo 1, vamos ler do versículo 2 ao versículo 18. Assim, então, queridos, ouçam a palavra do Senhor. De fato, consumarei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e dos seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivás, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas,
plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porém pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os podem livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Mais uma vez, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Uma palavra dura que veio através do profeta Sofonias e que nos traz para nós mais uma mensagem de atenção sobre um processo de julgamento que havia sendo já conduzido há algum tempo e que o Senhor Deus estava usando grandes impérios ao redor do reino de Israel, Israel ao norte, Judá ao sul, um reino já dividido, e que por Naum, o reino do norte, Israel, recebe uma sentença, e certamente já havia acontecido, os assírios, o império assírio vem, entra e toma todo o reino do norte, o reino de Israel, Samaria, toda aquela região. E aí então vem agora Sofonias, porque nós temos aí Sofonias falando, nós temos Jeremias e Miqueias como contemporâneos, inclusive, avisando, e então Sofonias vem e traz essa mensagem focada no que vai acontecer para o povo de Judá, e também fala sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os homens e sobre o dia do Senhor, ou seja, o dia em que o Senhor virá e destruirá toda a terra. E assim então, nesse processo de julgamento, nós temos na verdade Sofonias falando sobre uma sentença, não é? Porque o processo de julgamento tem várias fases, não é? Tem a relação das provas, dos testemunhos, contra, a favor, sobre qualquer circunstância. E existe no final, né, o juiz, ele promulga a sentença. Aqui nós estamos vendo Sofonias, no meu ponto de vista, já falando sobre a sentença. Ele já está dizendo, citando obviamente na sentença o que foi feito, o que justificou essa sentença, não é? Aqui é o Senhor Deus, através de Sofonias, falando o porquê que ele está promulgando essa sentença, o que o povo de Israel fez, quais foram as suas atitudes, não é? Como eles agiram, e então a sentença. E assim, na primeira parte, nos primeiros versículos, nós já estamos vendo a sentença sendo promulgada. Não é? Ela será contra todas as nações, não é? E aqui nós vemos um linguajar interessante de Sofonias, que ele está dizendo, é fato, é um fato, vai acontecer, é fato. Não é? Na verdade, não olhando tempo nem espaço, já aconteceu. É um fato. Eu consumirei tudo, diz o Senhor. Esse tudo, inclusive, ele vem dentro desse contexto de uma palavra do hebraico que quer dizer o todo, não é? O todo. Cada um,
na sua individualidade e o todo, ou seja, tudo mesmo. É um conceito bem profundo de que o Senhor vai atuar em tudo, não é? E vem explicando alguns detalhes, logo no versículo 3, todas as criaturas, não é? Ele vai também exterminar, vai consumir o que aqui nós temos na palavra que nós lemos no versículo 3, as ofensas com os perversos, e essas ofensas, não é? Elas têm também uma palavra do hebraico que mais chama a atenção de uma palavra que foi traduzida no Novo Testamento, em Mateus 13, em Romanos 14, e em Mateus 16 também, que é a conhecida pedra de tropeço. Não é? Pedra de tropeço. Jesus chama num determinado momento Pedro de pedra de tropeço, porque Jesus revela o que vai acontecer com ele e Pedro não aceita isso, diz que não, que Jesus está falando uma coisa que não deveria falar. E aí Jesus cita este momento, na pedra de tropeço. Então, essa citação, não é? Esta palavra, ela está falando sobre ídolos, sobre coisas que nos fazem tropeçar, que estavam fazendo o povo de Israel na sua caminhada tropeçar e realmente se machucar e cair, não é? Então, é esse o contexto que nós estamos trabalhando, não é? E a primeira pergunta que nos aparece quando nós falamos de uma sentença, não é? E desta, neste caso, é se nós temos consciência que isso vai acontecer. E por que nós perguntamos isso? Porque, primeiro, aconteceu uma parte do que Sofonias falou, que é o fato ligado a Judá, não é? Outro reino, outro império sobe, se torna mais forte que a Síria, toma toda a região da Síria, toma a capital de Nínive, não é? Babilônia vem, né? O Império Babilônico com Nabucodonosor vem e vem devastando tudo. E aí, como era uma forma de governo diferente dos assírios, ele vem tomando as regiões, não é? Fortemente, primeiro a própria Síria, primeiro sua capital, suas regiões, e depois vem para o sul, vai entrando em Israel, que já era um terreno, né, bem tomado, né, bem completamente conquistado pela Síria, e desce até Judá. Não é? E nisso, o comportamento de Nabucodonosor, ou do Império Babilônico, como eu falei, ele é um pouco diferente. Os assírios colocavam isso como uma vassalagem, né? Você vai continuar aí na sua casa trabalhando e vai me pagar impostos altíssimos de comida, de tudo que você tem, você vai me dar uma parte assim bem grande para que eu possa sustentar o meu império. É um sistema assírio. Não é? O babilônico, ele é um pouco diferente, porque ele vem e ele arrasa, ele destrói e ele leva escravos, ele leva a maioria, né? Ele leva a maioria, né? Ele só deixa pouquíssimas pessoas no lugar, tomando conta, pessoas pobres, aqueles que não têm condição nem de se levantar novamente para oferecer qualquer resistência no futuro. Então, é uma estrutura um pouquinho diferente. De qualquer maneira, nós temos então duas questões importantes históricas com Sofonias. A primeira, uma ação imediata, que é esta, né? O Senhor Deus prepara Nabucodonosor, prepara o Império Babilônico para mudar o contexto da região, o contexto político, o contexto social, e essa tomada então da Babilônia para todo o reino de Israel e Judá. Não é? Então Judá vai ser tomado pela Babilônia. Nós temos registros dessa história à frente, quer dizer, o cumprimento desta sentença
vai acontecer, e nós pela história já sabemos que aconteceu. Né? E aí vem uma questão que também, como Sofonias trata contra as nações, tanto é que em primeiro lugar ele está falando sobre as nações, não é? Sobre uma ação na face da terra, que é esse primeiro ponto nosso, se nós temos consciência de que nós teremos uma ação do Senhor nosso Deus, com Jesus voltando, e obviamente neste momento haverá uma consumação da terra como um todo, não é? Primeiro a separação daqueles que são do Senhor, não é? Daqueles que não são, não é? Do Senhor, que não receberam o Senhor Jesus, e esta separação acontecerá, todos aqueles que são de Jesus, todos aqueles que dormiram em Jesus, não é? Aqueles que morreram, mas que receberam o Senhor Jesus, todos estes já estão separados, não é? E aí então aqueles que não receberam o Senhor Jesus, que não ouviram a sua palavra, estes serão deixados aqui na terra, e a terra será consumida neste dia do Senhor, né? Fogo, enxofre, como está relatado no livro que nós chamamos de Apocalipse, né? O último livro das revelações escrito pelo apóstolo João, né? Bom, nós temos consciência que isso vai acontecer? Nós temos consciência que existe um tempo final que é um começo também, né? Na verdade, é um final de um período e um começo de outro, né? É um final onde nós estamos só vivendo com o conhecimento do Senhor e a esperança de que o Senhor voltará e que vai nos levar para um momento maravilhoso, para um momento inigualável, conforme o apóstolo Paulo, e que nos traz esse alívio, não é? De olhar para o futuro e ver que o Senhor está cuidando e vai nos separar lugar, e que teremos uma vida bem diferente desta que nós temos hoje, de sofrimento, tristeza, dor, não é? Para uma vida somente com o Senhor e uma vida de deleite no Senhor. Essa sentença, ela fala sobre as nações, no versículo 2, versículo 3, e depois ela segue contra Judá, como eu estava falando, né? Estenderei a mão contra todos os habitantes de Judá, e extermínio do resto de Baal, dos seus ministros e sacerdotes. É aquilo que até o Leandro, né, nosso irmão, falou na aula de introdução do livro de Sofonias, que Judá estava totalmente entregue à adoração de ídolos e havia esquecido do Senhor. Sua grande parte havia esquecido do Senhor. Então, o Senhor Deus, ele agiu, né? Aqui Sofonias está dizendo que é uma sentença que vai acontecer, mas pela história, pela palavra de Deus, nós já vimos que ele já agiu. Ele estendeu a mão contra os habitantes de Judá e ele exterminou o resto de Baal, seus ministros e sacerdotes. E aqui é o que Sofonias está dizendo, né? Os adoradores do exército do céu e de Moleque, né? Este Milcom que aparece aqui é o deus que também está traduzido em algumas partes da Bíblia como Moleque, que é o deus dos amonitas, né? Quer dizer, mais uma vez, outra vez e de novo, nós temos um profeta do Senhor nosso Deus falando que nós deveríamos, conforme as instruções desde Moisés, né, de chegar na terra, né, no caso aqui Israel, Judá, que é Canaã, e tomar essa terra, viver nessa terra e mostrar ao mundo
quem era o Senhor nosso Deus, apresentar o Senhor Deus para o mundo. Muito pelo contrário, o povo foi absorvendo os deuses dos vizinhos, não é? E em vez de ensinar a respeito do seu Deus, aprenderam sobre os deuses vizinhos. Depois de ter toda uma história do Senhor Deus atuando em todos os tempos e até deixando bem o foco do momento de Moisés, do êxodo, da salvação do povo de um momento de escravidão muito forte lá no Egito, a forma com que eles foram retirados do Egito, não é? E a nova terra que o Senhor Deus preparou e deu a eles, né? Esse momento aqui de Sofonias era um momento onde a terra chegou ou melhor, Judá e Israel chegaram no ápice de ser somente um reino, do rei Davi ter unificado toda a região e ter estendido, e até depois seu filho Salomão manteve esse reino no seu ápice com todas as bênçãos da região, uma região que os povos de fora olhavam para dentro e falavam não só dos seus governantes, da sabedoria deles, como também de todas as benesses que o Senhor Deus havia trazido para aquele povo. A partir de Salomão, nós estamos vendo aí então uma sequência de desastres administrativos, desastres com relação à divisão do reino em duas partes, do norte e do sul, e obviamente também o pior dos desastres, que é o total afastamento destes reinos de Deus, não é? E tendo, conforme nossos irmãos já explicaram em aulas anteriores, inclusive, cada rei tendo a sua característica, alguns buscando voltar ao Senhor, e muitos indo para lados piores, ou seja, se afastando mais do Senhor e buscando deuses e buscando adorações desconhecidas para o reino de Israel e Judá, e que culminaram nessa sentença que o Senhor Deus mandou Sofonias e outros profetas falarem. Então aqui nós temos o que o Senhor Deus está falando no versículo 4, né? Contra os habitantes de Judá agora, e também deixando claro, né? Porque é uma sentença, o motivo pelo qual isso está acontecendo, né? E a ação, o extermínio de todos aqueles que ministravam outros deuses dentro da terra de Judá, não é? Os adoradores do exército do céu, de Moleque, os que deixaram de servir ao Senhor, os que não o buscam e nem recorrem a ele. Essa é uma palavra extremamente importante no versículo 6 do capítulo 1 de Sofonias, porque chama a atenção de algo que aconteceu, que vinha acontecendo, porque isto era uma questão que se repetia através do tempo, através dos séculos, e chegou neste ponto e vem até hoje. Né? E vem até hoje. Ele fala como falou naquele momento, um ponto da sentença para aquele povo naquele momento, os que deixam de seguir ao Senhor, os que também não o buscam, e trata daqueles que não recorrem ao Senhor Deus, não é? Aqueles que não recorrem ao Senhor nosso Deus. E aí vem uma pergunta para nós: e nós temos buscado ao Senhor? Não é? Temos buscado ao Senhor? Eu nem vou falar sobre as questões daqueles que, obviamente, não buscam o Senhor, que nós conhecemos, né? Nossos parentes, conhecidos, amigos, as pessoas do nosso relacionamento, e até aquilo que nós fazemos ideia, mas não conhecemos as pessoas, não é?
que deixaram ou que não conhecem o Senhor. E alguns ainda, aliás, muitos, que deixaram de seguir o Senhor, se esfriaram. Não é? Aqueles que não o buscam, aqueles que até nós conversamos e as pessoas falam, não, eu conheço Deus tal, mas não o buscam. Não é? E aqueles que não recorrem a Ele. Essa palavra recorrer, não é? Essa palavra que na nossa tradução aqui, no final do versículo 6, nem perguntam por Ele, na verdade não é perguntam, é não recorrem. Não é? Esse perguntam não reflete exatamente essa questão de que quando nós temos alguma circunstância ou no nosso dia a dia, recorrer ao Senhor, buscar ao Senhor, falar com Ele, né? Estar com Ele no sentido de pedir apoio, ajuda, orientação, sabedoria para que Ele conosco sempre nos ajude a manter o nosso caminho centrado, nos ajudar nas nossas dificuldades, nos ajudar naquilo que queremos fazer. Né? Então, nós temos essas perguntas que elas transformam nesse todo. Temos buscado ao Senhor, recorremos a Ele em todas as circunstâncias, nós sempre estamos buscando o Senhor, sejam nas boas circunstâncias, sejam nos momentos ruins, nós sempre recorremos ao Senhor para louvá-lo, para adorá-lo, para buscar sabedoria nas nossas atitudes, naquilo que precisamos fazer, ou ainda nas tempestades. Nós estamos em primeiro lugar, seja na saúde, seja nas questões de saúde, na doença, seja nas questões financeiras, seja nas questões de relacionamento. A primeira coisa, colocar o Senhor Deus à nossa dianteira, buscá-lo, pedir a Ele orientação, pedir a Ele proteção, pedir a Ele sabedoria como conduzir, pedir a Ele para que estar caminhando na nossa frente de forma a estar nos ajudando ou até resolvendo situações que para nós são impossíveis, mas Ele é o Deus dos impossíveis. Nós recorremos a Ele. Essa é uma pergunta que Sofonias traz para hoje, para nós agora. Né? De fato, também, nós temos o dia do Senhor. Né? E aí o dia do Senhor também é dividido em duas fases, conforme nós estamos aqui estudando. Né? O dia do Senhor contra Judá, que aí é do versículo 7 ao 13, e que fala do silêncio diante do Senhor. Né? Então, o Senhor, ele usa um termo bem forte, cala-te diante do Senhor. Não adianta mais falar. Não adianta argumentar. Não é? O dia do Senhor está perto. É isso que Sofonias está dizendo. Não é? É silêncio diante do Senhor. Não tenho o que falar. Não tenho o que dizer. Não tenho o que argumentar. O Senhor também, aqui, entre os versículos 7 e 13, Ele preparou com as suas próprias mãos, e é isso que está querendo dizer aqui, né? Na nossa tradução, pois o Senhor, no versículo 7, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Aqui, no original, ele está querendo dizer assim, com as suas próprias mãos, ele desenhou, ele preparou este momento. Não é? Ele consagrou seus convidados. Na verdade, aqui ele está falando, ele pegou os caldeus, né? Os caldeus, liderados por Nabucodonosor, e preparou, consagrou, separou este império para vir e tomar toda a Síria e as suas possessões, ou seja, entrar no norte do reino de Israel e vir até Judá. Isso foi preparado por Deus. Foi totalmente trabalhado por Deus. Isso tudo é origem do poder e da vontade de Deus. Não é? E aí, com
com esta ação, ele castigará as lideranças, aqui fala dos ministros, dos príncipes, não é? Ele castigará os que adoram a ídolos, com esta ação, né? Os servos que usam de violência e engano, aqueles que receberam, né, a obrigação de cuidar das casas dos seus senhores, aqueles que receberam a responsabilidade de cuidar das pessoas e que não estão fazendo isso, muito pelo contrário, usam de violência e engano, né? E a todos que vivem bem, mas não seguem o Senhor. Então está levando em consideração que tinha muitas pessoas que viviam bem, que eram ricos, abastados, que tinham condições, que estavam muito bem de vida, e muitos deles, líderes, estavam oprimindo o povo, não é? E estava orientando o povo a seguir falsos deuses e caminhos maus e perversos. Então, tudo isto daqui é o assunto deste dia do Senhor para ajudar. Um dia do Senhor mais focado na vinda de um outro império e que seria muito mais duro. Um império que iria destruir as cidades, queria destruir Jerusalém, um império que ia levar os seus habitantes como escravos para a capital e para as regiões da Babilônia. E aqui vem uma pergunta para nós, que é: temos dado devido valor ao Senhor nosso Deus? Nós temos dado devido valor? É interessante essa definição de dar devido valor, porque o Senhor Deus sempre está colocando dentro de nós essa questão forte, não é? De que nós muitas vezes não temos colocado o Senhor Deus no lugar que deveria. Não é? É como se lembrar do primeiro mandamento: adorar o Senhor Deus e somente Ele, e não ter mais nada diante de nós. Não é? Quer dizer, Ele é o Senhor, nós o adoramos e nós temos Ele sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Dar o devido valor ao Senhor nosso Deus. Não é? Isto é um ponto importante, tanto é que é citado, né? Castigarei todos os que vivem bem, mas não seguem ao Senhor. O que adianta as pessoas terem grandes feitos, estarem bem fisicamente, bem na sociedade, bem financeiramente, e não ter o Senhor como Deus? O que adianta isto? Qual é o final disso daí? Não é? Mas, de qualquer maneira, dentro do nosso coração, da nossa vida, nas coisas externas e internas, nós temos dado devido valor ao Senhor. E seguindo no dia do Senhor, agora contra todas as nações, que do versículo 14 ao versículo 18, nós temos essa questão mais ampla, daquela que inclusive vai acontecer, embora é descrito tanto a fase do dia do Senhor para Judá, não é? Como também para a terra no futuro, quando o Senhor Jesus voltar. Não é? Então aqui nós temos do versículo 14 ao 18, contra todas as nações, o dia do Senhor está perto, o dia do Senhor é amargo e não haverá distinção, não é? Ele cita quando a trombeta vai tocar, não é? Na verdade, toda vez que vinha um inimigo para cidades fortificadas, o costume era tocar uma trombeta. Os vigias, olhando de longe, viam, não é, invasores, um número grande, pegavam as trombetas e tocavam para avisar o povo, para que o seu exército se preparasse, para fechar todos os portões, todas as entradas da cidade, para se preparar para um ataque. Não é?
Então a trombeta vai tocar. E lógico, quando se viam invasores, havia indignação, angústia, alvoroço, desolação e, obviamente, aqui Sofonias está falando, os invasores vão chegar e vão provocar desolação, trevas e morte. Ou seja, Judá não vai conseguir repelir, não vai conseguir se proteger contra estes invasores. É o que Sofonias está falando. Não é? E aí, de uma maneira ou de outra, nós estamos vendo que Sofonias fala tanto sobre a questão da invasão de Judá, como também especificamente sobre a terra que será destruída pelo zelo do Senhor, não é? Pela maldade. O Senhor Deus já disse isso em vários trechos da palavra de Deus, inclusive no último livro da nossa Bíblia, o Apocalipse, que a terra e os céus vão ser transformados em nova terra e novos céus. Não é? Nós estamos preparados para esse dia? Nós estamos preparados para esse dia? Aqui na primeira carta de Pedro, podemos ir lá, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 16 a 21, né, está escrito. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou de dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esta é o nosso momento, o momento de estarmos preparados para este dia. E estarmos preparados quer dizer estarmos em comunhão com Deus, através de Jesus, em comunhão com os santos, buscando sempre a Deus, em nome de Jesus, conhecendo cada vez mais o Senhor Jesus através da palavra, não é? E com isto, não é? Recebendo o Senhor Jesus e vivendo com Ele, nós teremos, através do sangue dele, através do sacrifício de Jesus na cruz, o nosso futuro dentro do contexto de novos céus e nova terra, junto de Deus, numa vida totalmente diferente. Então, o zelo do Senhor vai destruir tudo isto daqui, porém, aqueles que são do Senhor serão preservados. É isso que diz a palavra, isso é o que diz a maravilhosa palavra do Senhor, e lembrando sempre que mais maravilhoso é todo este futuro que o Senhor Deus tem nos proporcionado por causa de Jesus, por meio somente, unicamente do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isto. A profecia de Sofonias descreve com detalhes tanto a sentença contra Judá para aquela época, como o dia do Senhor que virá. Ele é usado por Deus para anunciar ao seu povo e também às nações os motivos que levarão seu zelo a destruir a terra. Nós temos então mais uma pequena porção da palavra de Deus aqui descrita, deixo as referências do nosso estudo, e que tenhamos paz buscando no Senhor e continuemos a buscar
aprender a palavra de Deus, inclusive na escola bíblica dominical, na sequência agora dos capítulos de Sofonias 2 e 3, para as próximas aulas da escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe neste dia.